Bem, gente, tudo bem? Aqui gravando mais um vídeo, dessa vez de Santos e Cuiabá, que ocorrerá neste domingo, 8 de maio, às 18h30, na Vila Belmiro. Vocês me desculpem pela minha voz, tá um pouco rouca, mas esse frio agora está fazendo a garganta ficar meio afetada, né? Eu tenho um problema de garganta constante, mas vamos lá. Estou gravando esse vídeo após a partida de Atlético Paranaense 1, Ceará 0. Esse campeonato está ainda muito indefinido e muito maluco. O Atlético Paranaense pulou para 11º. O Ceará está em 16º. O Ceará tem só 3 pontos em 4 rodadas. Em 4 partidas, na verdade, quando nós estamos indo para a quinta rodada, né? E o Ceará está com uma rodada atrasada, mas o Dorival Júnior, que é aquele que muitos santistas estavam pedindo como treinador, já está com a sua batata devidamente no forno, assando lá em Fortaleza, porque foi a terceira derrota consecutiva. Então, o fato é que o campeonato está muito embolado. O Atlético Mineiro também perdeu hoje o clássico local para o América Mineiro por 2-1. Não perdia há 6 anos para o Coelho, perdeu. E está com 8 pontos, só um à frente do Santos, né, em quarto lugar. O Santos, neste momento, está em sétimo lugar, o Cuiabá está em oitavo, ambos com 7 pontos. E empatados também com Curitiba, São Paulo, que estão em quinto e sexto, e Internacional e Avaí, que estão em nono e décimo. Né? Então o campeonato ainda é muito embolado, o líder é o Corinthians com 9 pontos. Né? Então, o fato é, o Santos precisa do resultado, porque é um momento do campeonato de muita indefinição, em que acumular pontos pode ser muito importante para ter mais tranquilidade futuramente, sabendo que é um campeonato de 38 rodadas e que oscilações ocorrerão. Né? Então é muito importante para o Santos continuar nessa atuada de ir bem na Vila, marcar os 3 pontos, porque isso também vai criando um clima de confiança para os jogadores, ao mesmo tempo que atemoriza os adversários, né? Fazendo da Vila aquele velho alçapão que é sempre favorável ao Santos quando o time mais precisa. Nós vimos isso no ano passado, inclusive. Então, falando um pouquinho do adversário de amanhã, o Cuiabá. O Cuiabá ele vai ter 2 desfalques, né? Ele não vai ter o bom lateral direito João Lucas, que veio do Flamengo, né, e estava emprestado no ano passado e foi adquirido no final do ano, pela bagatela de R$ 1 milhão. Eu até queria que o Santos fosse atrás dele, acho que é um lateral que tem um bom poder de marcação, tem boa estatura, tem mais de 1,80 m, e é um lateral que também sabe apoiar, mas sabe marcar bem em primeiro lugar, coisa que nós não temos hoje, né? Um bom lateral direito que marque bem, embora até o Auro tenha ido bem nessa partida contra a Católica, pelo posicionamento defensivo do time. E não teremos também o André, né? O velho conhecido, o André Balada, né? Que está com tendinite no joelho esquerdo. Né? Ele tem sido o centroavante titular, mas em 12 partidas ele fez só um gol pelo Cuiabá, justo na estreia. Nas outras 11 ele não fez gols. Né? Ele normalmente ele sai do jogo e quem entra no lugar dele é o Elton. Né? Então, não veremos o André Balada em campo. Em compensação, né, nós vamos ter um time que vai ter a estreia de um velho conhecido dos Santistas. Aliás, o Cuiabá é treinado por um velho conhecido dos Santistas, que é o Pintado. Pintado jogou no Santos e foi vice-campeão brasileiro naquele time de 95. Ele tinha sido um jogador que participou daquele elenco que foi bicampeão mundial e da Libertadores do São Paulo, era originário do Bragantino, né, e também jogou no Santos. Né. E o Pintado, ele é um treinador que a gente sabe que é um treinador muito conservador. Né.
muito mais do que o Bustos. Já aviso aqui, vai falar, mas o Bustos também é um treinador que é conservador. É conservador, mas o Pintado é muito mais do que ele, né? E a formação tática que ele provavelmente vai usar é 4-4-2, em que ele faz várias variações durante o jogo com os mesmos jogadores. Para o 4-2-3-1, 4-3-1-2, 4-3-3, vai dependendo do andamento do jogo. Ele não tem muitos jogadores para usar. O elenco dele é realmente curto, ele normalmente conta com 17 jogadores. E entram mais, de fato, os 11 mais 4, 15. 15 são os que ele usa. E ele usa sempre. E é um time com 30 anos e meio de média idade. Né? Esse time que provavelmente vai entrar em campo tem 30 anos e meio de média etária. É um time, então, envelhecido e que está jogando em sequência. Então, é um time que já está começando a apresentar essas contusões, como do próprio André, que teve a tendinite no joelho. Acho que o Santos, se impuser um ritmo de jogo forte desde o início, pode ganhar. Mas é um time bem armado, joga com as linhas baixas, ele entrega a bola mais até do que o Santos, né? E é um time que é extremamente reativo. Então o Santos vai ter de realmente impor velocidade e desde o início do jogo, e eu acho que se fizer isso, tem chances de não só furar a defesa do Cuiabá, como também de vencer o jogo. É um time que fatalmente ele vai cansar. Né? Embora amanhã o clima deva estar favorável, porque amanhã a previsão do tempo fala em 21 graus e talvez até chuva no horário do jogo. Então não vai ser aquele clima de calor, né, de sol e tal, que poderia até acelerar esse processo de desgaste do time mato-grossense. A provável escalação vai ter a estreia de um velho conhecido dos Santistas, Daniel Guedes, porque o João Lucas, que é o lateral direito titular, está suspenso. Então, a provável escalação é Walter, Daniel Guedes, Marlon, Alan Empereiro, aquele mesmo que era do Palmeiras, e o Wendel, também velho conhecido, que jogou no Internacional, Corinthians e outros times. Marcão, Felipe Marques, que é emprestado pela Ferroviária, PP e Everton. Everton, aquele mesmo que jogou no Flamengo, São Paulo, Grêmio, aquele mesmo. Valdívia, também velhíssimo conhecido, que jogou no Inter, no Avaí, e o Elton, também já o veteraníssimo Elton. Né? Então, para que vocês tenham uma ideia, é um time que deve jogar então nessa formação aqui. Desculpa se estiver um pouco pequena, mas é isso aí. Então é Walter, Daniel Guedes, Marlon, Alain Imperial e Wendel, uma linha de 4 com Felipe Marques, Marcão e PP. Marcão e PP são os organizadores, os coordenadores, os volantes, e Everton, e uma linha de 2 à frente com Valdívia e com Elton, que pode variar para o 4-2-3-1, onde aí o Everton ele fica na esquerda, o Valdívia meia centralizado e o Felipe Marques pela direita e o Elton mais à frente, ou no 4-3-3 mesmo, onde o Valdívia fica como meia centralizado, Everton de ponta, Felipe Marques de ponta e o Elton de centroavante. Né? Então, e ainda podendo variar, se o jogo tiver no 0-0, mais ou menos equilibrado, para o 4-3-1-1-2 também, né? Então, é um time que com essa formação dá essas variações para o Pintado, né? O grande problema que eu vejo aí é que o Cuiabá é esse time meio envelhecido e que vai ser um time que realmente ele vai cansar. Então ele tem de recorrer a alguns jogadores, né? Quem seriam esses jogadores que o Cuiabá ele recorre mais, né? Então Paulão, que é o zagueiro, que normalmente entra no lugar do Marlon ou como terceiro zagueiro se o time tiver
em vantagem no placar. O Rodriguinho, sim, o Rodriguinho é aquele que o Santos negociou, que estava no Bahia, ex-Corinthians e tal, e que era um jogador muito desejado pelo Carille, é reserva no Cuiabá. Ele é reserva e normalmente ele entra no lugar do Valdívia, né? Às vezes junto com o Valdívia, mas muitas vezes no lugar do Valdívia. Christian Rivas, que é um venezuelano, que é ponta, que normalmente entra no lugar do Everton, e o Marquinhos, que tem entrado mais no lugar do Felipe Marques, né? O Elton também costuma sair do banco quando o André está em campo, mas como o André é desfalque, eu acho que vão ser esses 4 que vão ser as substituições que o Pintado vai aplicar, tá? Falando um pouquinho do Santos, o André Quintino, o Ademir Quintino, desculpa, Ademir, tá? Ele acabou com a minha brincadeira, porque eu tinha feito uma enquete no Twitter falando qual dupla de zagueiros que o Santos poderia utilizar. Ele não só deu a notícia que o Maicon tinha sentido um desconforto, e daí que eu fiz essa brincadeira, como ele também disse depois, em cima de uma resposta ao meu tweet, que vai jogar o Bauerman e o Velasquez. Quer dizer, ele acabou com a minha alegria, né? É só brincadeira, tá, Demir? A sua competência acabou com a minha alegria. Então, um abraço para você, você tem todo o crédito, e é isso aí, tá? E eu, particularmente, não acho que seja uma formação adequada para enfrentar o Cuiabá. Entendo o receio que o Bustos possa ter da bola aérea, porque o Elton é bom na bola aérea, e ele inclusive fez o segundo gol do Cuiabá contra o Santos, naquele jogo em Cuiabá, com o Diniz ainda, que foi o último da era Diniz, onde o Santos perdeu por 2-1, e o segundo gol foi quase no final, o gol do Elton de cabeça. Em cima do Moraes, inclusive, né? E eu acho que, como o Cuiabá é um time que vai jogar muito recuado, é importante ter um zagueiro que tenha passe para quebrar linhas. E o Velasquez não é esse zagueiro. Então, eu particularmente, eu colocaria o Kaique. Então, eu entraria com uma formação muito diferente da que eu acho que o Bustos vai entrar. Como é que eu entraria? Eu entraria numa formação em um 4-3-3, que poderia virar um 4-2-3-1, 4-3-1-2 ou 4-4-2. Né? No 4-3-3 seria com João Paulo, Madson, Kaique, Bauerman e Lucas Pires, Fernandes, Zanocelo e Felipe Jonathan, Pirani pela esquerda, Batistão pela direita e Marcos Leonardo centralizado como centroavante. Ah, Henrique, mas o Batistão não é ponta. E eu sei que tem muita gente que fala que ele não pode jogar pelo lado. O próprio Gil Martinelli, desculpa aí, Gil, mas eu discordo de você nessa. Um abraço para você. Acha que não, eu acho que sim. Ele na Espanha ele jogou assim por muito tempo, na própria China ele jogou um pouco assim também. Não como um ponta-ponta, mas como um meia-ponta. Né? Aquele cara que corta em diagonal e faz o lateral passar e articula com esse lateral e com o meia que vem de trás. No caso, o Zanocelo. Inclusive, o gol do Santos contra o São Paulo, ele fez assim. Né? Então, eu acho que é uma alternativa boa para o Santos se o Batistão puder jogar pela direita, com o Pirani pela esquerda. Mas por que o Pirani pela esquerda? Porque foi assim que ele jogou a base inteira e foi assim que ele fez as melhores partidas pelo Santos com o Holland, com o Ariel Holland, quando ele foi puxado para o time de cima e fez algumas boas atuações. Então eu jogaria assim, podendo variar para o 4-2-3-1 com ele centralizado, né? Que é o terceiro campinho aqui que eu coloquei, e aí invertendo com o Felipe Jonathan indo para a lateral e o Lucas Pires indo para a ponta. Né? Isso também pode acontecer no 4-3-3, se a gente quiser mudar um pouquinho
e colocar o Pirani como meia centralizado, o Lucas Pires como ponta e o Felipe Jonathan como lateral, né? E então também num 4-4-2, a gente podendo armar esse time com o Lucas Pires e o Batistão pelos lados e o Pirani e o Marcos Leonardo à frente. Então é uma formação que permite ter 4 sistemas. Eu acho que isso é muito importante para que você confunda o adversário e possa adequar o seu sistema ao momento do jogo. Mas eu acho que o Bustos não vai fazer isso, né? Acho que o Bustos ele vai ser mais conservador e vai utilizar uma outra formação, né? Acho que ele vai usar essa formação aqui, né? Ele vai armar o Santos no 4-4-2, podendo variar até para o 4-2-3-1, embora eu não veja o Bustos usando essa formação com frequência, né? Então, o que eu acho que o Bustos vai acabar fazendo, né? Essa formação de 4-4-2, já que o próprio Ademir Quintino disse também que o Felipe Jonathan não vai jogar. Então, se ele não vai jogar, eu estou imaginando que ele armaria o time dessa forma, com João Paulo, Madison, Velasquez, Bauerman e Lucas Pires, Zanocelo, Fernandes, Braga pela direita e Julio pela esquerda, Batistão e Marcos Leonardo. Entrando com esses jogadores, eu acho que essa não é a melhor formação. E vou dizer por quê. Porque o Julio tem dificuldades de jogar pela esquerda, as melhores atuações dele no Santos foram mais centralizadas. A gente pode lembrar do jogo contra o Fluminense, que ele até foi bem, ele caía mais pela esquerda eventualmente, mas ele fazia esse papel de carregar a bola mais centralizado. No jogo contra a Católica, ele fez um gol pela meia direita, lembrando que foi uma bola que o Angulo abriu para o Madison e o Madison cruzou e ele fez de cabeça. E eu acho que no 4-2-3-1 funciona melhor, que seria com Fernandes e Zanocelo, uma linha de 3 com Batistão pela direita naquele mesmo papel que eu expliquei para vocês, ele jogando como na Espanha, o Julio centralizado, como ele gosta de jogar mais, e o Lucas Braga pela esquerda. E o Marcos Leonardo à frente. Acho que vai ser esse time que ele vai colocar em campo. Não tenho certeza, eu esperei chegar até o final agora do sábado para ter mais informações e poder passar isso para vocês, mas creio que não vai variar muito disso aqui. É isso, gente. Espero que amanhã o Santos vença. Se o Santos vencer amanhã, vai a 10 pontos. Se for a 10 pontos, vai ficar no mínimo em segundo lugar, né? Ou vai ficar, se não em segundo lugar, acho que no G4 é muito provável. E é importante para o time acumular pontos agora, como eu falei, porque o brasileiro é o torneio prioritário para o calendário do Santos, pensando em um ano mais tranquilo e num planejamento com mais calma e entendendo melhor o cenário para 2023. Né? Então é isso, gente. Inscreva-se no site, ativem o sino para receber as notificações, deixem o seu like aí, porque isso nos ajuda a produzir conteúdo. A gente tem plano de membros a partir de R$ 2,99, então ajudem a gente, deem essa moral e esperemos que amanhã a gente tenha um bom jogo e o Santos vença. E claro, feliz Dia das Mães, tanto para as mães que estão assistindo, quanto para as mães de todos que estão nos assistindo aqui. Tá bom? Valeu, galera. Abraço. Tchau.